aí, gente doce? Sejam bem-vindos a essa deliciosa aula onde nós vamos falar tudo sobre os legítimos panetones italianos. Os panetones no Natal é uma tradição e, no meu ver, é também uma maneira de fazer dinheiro. E não somente no Natal, mas em todas as épocas do ano. Isso porque essa delícia pode ser feita em várias formas e em vários sabores. De chocolate, de frutas cristalizadas, de uvas passas, uvas no champanhe, de doce de leite, de chocolate branco, de café, de avelã. Uma infinidade, além de podermos fazer em vários formatos e podermos vender este pão doce em todos os períodos do ano. Foi em Milão, na Itália, que surgiu a receita do pão doce com frutas cristalizadas e uvas passas que ganhou o mundo. E por ter sido feito em Milão, ele se chamou Panetone Milano, o legítimo italiano, a tradição, o primeiro. Farinha, água, ovos, açúcar, manteiga são a base da receita da preparação original, que pode ser feita pelo processo de fermentação biológica ou pelo processo de fermentação natural, que conferem a textura e os aromas típicos desse doce extraordinário, fazendo com que o panetone seja um dos doces mais apreciados na Europa. Mas espera aí! Não foi só na Europa que ele foi bem acolhido. Nos países da América do Sul, o consumo dos panetones é uma tradição que veio junto com os imigrantes italianos e que logo passou a fazer parte dos cardápios das festas de fim de ano. Em maior ou em menor escala, com algumas variações, todos os países da região passaram a produzir a receita do pão doce com frutas cristalizadas ou chocolate. No Brasil, o panetone passou a se popularizar na década de 1950, quando Carlo Balducco, um imigrante italiano, passou a preparar e a vender essa receita, que ele trouxe da Itália. Pensem que somente esse ano no Brasil, os produtores de panetones irão faturar mais de 735 milhões de reais. O consumo aumentou mais de 5% em respeito ao ano passado. Vejam que essa delícia está cada vez mais fazendo com que os produtores consigam crescer e se desenvolver. E desde que chegou no Brasil, o panetone, o original italiano, ele começou a ser modificado e adaptado ao paladar do brasileiro, que é muito doce. O brasileiro tem um paladar extremamente elevado no açúcar, mas é por causa da cultura e do hábito de consumir produtos extremamente doces. Então, os produtores começaram a adaptar a receita, fazendo produtos, panetones recheados, panetones trufados, panetones todos decorados com brigadeiros, mas esse não é o original panetone italiano. Lembre-se que a receita original do panetone italiano, ela prevê sim a acrescentarmos frutas, chocolates, frutas cristalizadas, frutas em calda, né, escorridas bem, mas sem exageros. Elas não podem representar mais do que 30% do produto, até porque essa é uma lei que deve ser seguida pelos produtores de panetones italianos. Caso contrário, se não for feita dessa maneira, do panetone ser feito com um máximo de 30% de recheios de frutas, de chocolates, pode sim ser decorado com chocolate, porém, se não for seguida essa regra, ele não pode ser chamado panetone italiano. Mas esse delicioso produto possui alguns segredos. Segredos que deixam as pessoas curiosas e ao mesmo tempo com medo de produzir esse produto. Esses segredos eu ensino passo a passo dentro do meu curso. Mas enquanto isso, enquanto você não está lá dentro do curso, eu vou dar uma pincelada por aqui explicando para vocês os ingredientes que compõem essa delícia. O ingrediente principal do qual é feito todo o balanceamento da receita é a farinha. A escolha da farinha é extremamente importante, porque lembre-se que um produto fermentado, como o panetone, ele precisa de muito glúten para que ele possa crescer. E o que é o glúten? É a proteína da farinha, sendo que ela precisa ser rica em glúten para que possa crescer o doce fermentado.
E o glúten é a proteína da farinha. Então, ela precisa ser rica em proteína. Então, como que nós vamos saber se a farinha é boa para fazer panetone? Ela tem que ter um elevado porcentagem de proteína. Quanto mais proteína a farinha tiver, melhor será o seu panetone. As farinhas do Brasil, o trigo do Brasil, ele é fraco em proteína, tá? Ele é muito fraco em glúten, em proteína, a proteína do trigo. Então, geralmente a média das farinhas do Brasil, ela tem em média de 7 a 10% de proteína. Eu fiz um monte de pesquisas ali na internet, porque eu moro aqui na Itália, que a farinha que mais chega com um grau de elevado de proteína é a farinha da marca Rosa Branca. Eu não estou ganhando nada para falar da marca dessa farinha, mas foi a farinha que eu percebi que ela é mais apta a fazer o panetone, por causa dos 10%. As farinhas europeias, as farinhas aqui da Itália principalmente, o trigo europeu, ele tem um elevado grau de proteína do glúten, ou seja, é um trigo forte. Portanto, as farinhas da Europa, elas têm em média entre 10% e 14% de proteína. Então, para fazer um panetone daqueles top, geralmente é utilizado o de 14%. Não sendo possível, ou caso você queira importar as farinhas da Itália, as farinhas ideais são as de 14% de proteína. Não sendo possível, porque fica um pouco viável, porque o preço das farinhas importadas são muito elevados, eu aconselho vocês a utilizarem a farinha de 10% de proteína, que dá também um ótimo panetone. Se você utilizar uma farinha que tenha 7%, já o panetone vai ficar mais batumado. Quanto mais glúten a farinha tiver, ou seja, quanto mais proteína a farinha tiver, mais ela vai absorver os líquidos, tá? Mais ela vai absorver ali e vai fazer com que o panetone fique bem fofinho. O açúcar, além dele dar o sabor aos produtos, ele ajuda a dar a coloração dourada, né? E no panetone ele pode ser acrescentado entre 30% e 40% do peso da farinha. Então, imaginem um panetone com 1 kg de farinha, você vai acrescentar entre 300 e 400 gramas de açúcar. O mel, além de dar sabor, ele é um conservante natural, mas claro que você precisa utilizar e fazer as escolhas dos produtos certos. Ele precisa ser puro, saboroso e pode ser acrescentado entre 10 e 15% do peso da farinha. Os ovos ou as gemas, eles são conservantes e emulsionantes naturais. Eles são inseridos tanto na primeira quanto na segunda massa, em grandes quantidades, porque eles compõem uma grande quantidade de gemas ou de ovos dentro do panetone, entre 40% e 50% do peso da farinha. A manteiga, ela que doa maciez ao produto e deixando ainda mais saboroso. Ela pode ser acrescentada entre 50% e 60% do peso da farinha. Vejam bem que ela também ocupa uma grande quantidade ali dentro de manteiga dentro do panetone. E um panetone feito com uma manteiga de qualidade, além de ser um produto extraordinário, você agrega ainda muito mais valor no teu produto. Os aromas geralmente são acrescentados as raspas de limão, a pasta de laranja, que é feita com os gomos e as cascas da laranja, mais o mel e glicose, a fava de baunilha ou a essência de baunilha. Esses são geralmente os aromas que podem ser acrescentados em todos os panetones, tá? E ele ocupa, em média, 7% do peso da farinha. E para terminar, o panetone não é panetone se não tiver os seus recheios, as suas frutas cristalizadas, frutas em caldas, os chocolates, e eles não podem compor mais do que 60% do peso da farinha. Porém,
é de qualquer maneira uma grande quantidade de frutas que você coloca ali dentro. As frutas secas também podem ser acrescentadas como recheio, porém elas têm um peso diferente, tá? Porque as frutas secas, tendo o seu alto teor de gordura, elas não podem ser acrescentadas mais do que 10% do peso da farinha. Então, geralmente, eu aconselho, se você for fazer um panetone com frutas secas, com avelãs, com amêndoas, com nozes, acrescenta os 10% e acrescenta uma outra tipo de fruta, ou as uvas passas, ou frutas cristalizadas, ou ameixas secas. Usem ali a criatividade de vocês para balancear esse tipo de quando você for utilizar as frutas secas. Lembre-se que na hora de vocês acrescentarem os recheios na massa, é importante que vocês trabalhem bem a massa, tá? Com homogeneidade, com equilíbrio, para que a massa absorva bem e se espalhe bem as frutas ali no produto, na massa ainda. Porque sendo um doce fermentado, se estiver bem distribuídas as frutas e os recheios, eles vão ficar do jeito que estão, porque é uma massa fermentada, ela vai crescer junto. Se você não misturar bem, misturou só de uma parte, ela vai crescer, vai ficar uma parte toda recheada e a outra parte não. Agora vamos falar um pouquinho dos utensílios principais para você fazer a realização de um ótimo panetone. Vocês vão ver que não tem segredo nenhum, mas eu quero explicar para vocês uma pincelada aqui que já vai ajudar vocês ali na hora de se preparar para realizar os panetones. A primeira coisa, se você não quer fazer musculação ali, mexendo muito tempo ali o seu panetone, eu aconselho vocês a utilizarem uma boa planetária, que pelo menos ela tenha uma boa resistência para ficar o tempo necessário do processo da realização tanto da primeira massa quanto da segunda massa. E o instrumento principal é o gancho, tá? O gancho da planetária é esse que a gente vai utilizar. Outro utensílio que é extremamente importante é o timer, tá? Um timer. No Brasil se fala timer, né? Por quê? Porque tanto a primeira massa, quanto a segunda massa, quanto o tempo que ele vai ficar repousando em cima da mesa, todo tem que ser cronometrado com o timer, no passo a passo, do jeito que eu vou ensinar para vocês lá dentro do curso. Se você não ligar o timer, você pode arriscar de esquentar demais a sua massa e não sair o processo legal. Então, com o timer, você vai ligar e vai colocar os minutos certinho. Não tem erro da sua massa dar errado, não tem perigo da sua massa dar errado. O próximo utensílio, que é pequenininho, custa baratíssimo, mas é extremamente importante na realização do panetone, é esse aqui, ó, paleta, rasqueta, tarocco, na Itália se chama tarocco. Esse utensílio aqui, de preferência de plástico, porque ele é mais fácil de manipular, ele é extremamente necessário para fazer o panetone, porque o panetone, sendo uma massa muito mole, que parece um slime, né? Quando você retira ela da máquina, é difícil de manipular. E aí você vai achar que a massa deu errado, mas não. É porque a massa é daquele jeito. Só que você tem que ter o instrumento justo, o ideal para trabalhar. Esse utensílio aqui, ele deve custar R$5, acredito eu, nas lojas de confeitaria ou de culinária, enfim. Então, já preparem ali esse utensílio, que ele vai ajudar muito você aí, tanto para fazer os panetones quanto outros tipos de preparações da confeitaria. E junto com esse utensílio maravilhoso aqui, nós precisamos de luvas. Aqui eu tenho essas luvas aqui que são transparentes, mas não importa, pode ser transparente. Na verdade, eu aconselho, se vocês tiverem a possibilidade de utilizar luvas, sempre essas de monouso, que você usa e joga fora, né? Por causa da higienização. Pode ser da cor azul, pode ser da cor preta, ainda melhor. Por quê? Porque
Se você, vamos dizer assim, rasga ela, você vê o pedacinho da luva preta, por exemplo, ou da luva azul que caiu ou que se rompeu. Se você tem uma luva transparente, já fica mais difícil, a não ser que você tenha bastante prática, bastante habilidade aí na hora de preparar, aí você consegue ver, mas mesmo assim tem os seus riscos. De qualquer maneira, eu utilizo essas aqui. A luva é extremamente importante por causa do que eu falei. A massa, ela é mole no início, né? Antes de você deixar o tempo que ela precisa em cima da mesa para descansar. Então ela parece um slime e diretamente em contato com a mão fica difícil de trabalhar. Por isso que eu aconselho e é necessário utilizar as luvas na hora da manipulação. E as luvas, além de ser um material utilizado para produzir ali os panetones, claro, gente, as luvas ela é extremamente importante em todas as outras preparações de culinária, de confeitaria, principalmente se você for trabalhar com produtos que depois você irá vender. O próximo produto, que também é extremamente importante dentro da confeitaria, e eu sempre digo, são investimentos, não é despesa, é investimento, é o termômetro de cozinha, o termômetro digital. Ele pode ser esse aqui pequenininho, ou se você tiver aquele comprido, a sonda, né, aonde que você possa deixar ele dentro do forno, o fio, e deixar o forno fechado. Por causa que o panetone, ele tem uma temperatura ideal, que se passar daquela temperatura, ele vai queimar ou vai ficar seco, e aí não vai ficar aquele panetone fofinho. Ou se você retirar ele antes de ele atingir aquela temperatura, ele vai ficar cru. E aí vai ficar batumado e vai ficar horrível, né? Porque tanto panetone quanto bolo, quanto qualquer outra preparação crua, não é legal, né? Próximo instrumento e utensílio necessário na realização dos seus panetones, claro, são as forminhas de papel, que hoje em dia elas são produzidas em vários formatos. Aqui eu tenho um formato de 500 gramas, ó, pode ver aqui na minha mão. E esse aqui é de 750 gramas, que geralmente nas confeitarias aqui da Itália são servido esse aqui, de 750 gramas, tá? São produzidos esse tipo de panetone. De 1 quilo já é mais raro, mas assim menos produzido, o de 1 quilo. Também temos as versões minis, que geralmente são de 80 gramas, tá? E também temos as preparações que são as forminhas, que são para fazer preparações diferentes, de forminhas diferentes fora do período natalício, entenderam? Por que que o panetone pode ser vendido o ano inteiro? Porque se você fizer ele num formato assim tradicional, ele é o panetone natalício, o panetone tradicional, o panetone que você vai decorar depois ali com uma bela embalagem de Natal. Mas se você quiser vender ele o ano inteiro, porque, gente, vamos falar sério aqui. Eu amo panetone. Se eu pudesse, eu comia ele o ano inteiro. Você vai lá uma vez na semana ou uma vez cada 15 dias, compra esse doce fermentado e em forma diferente você vende ele o ano todo como doce fermentado. Um outro utensílio também que é muito útil e muito necessário é o espeto. Tá? Esse aqui seria um espeto mais ideal mesmo para fazer os panetones, que esse aqui cabe 2 panetones aqui. Quando você retira eles do forno, a gente coloca 2 panetones e vira ele de cabeça para baixo. Pode ser o espeto aquele de fazer churrasco que você tem aí, ou pode ser aqueles espetinhos de pau, que eu ouvi falar que no Brasil também tem os espetinhos de madeira. Pode ser. Porque o panetone, quando você retira ele do forno, ele precisa ser virado de cabeça para baixo, porque senão ele tende a batumar assim, ó, ele cai a cúpula, tende a batumar. E aí, se você retira ele ainda quente, vira ele de cabeça para baixo, ele vai esfriar, belo, redondo e não tem perigo de fazer de ficar batumado. E mais um utensílio aqui que eu vou falar para vocês que também é muito importante na hora de fazer o panetone é o plástico. Aqui o saquinho, né? Esses saquinhos aqui alimentares.
por causa que, gente, não é impossível você vai vender um panetone sem colocá-lo dentro do plástico. Primeiro, porque não é higiênico, né? E segundo, porque ele ajuda a conservar. Aqui dentro, depois do panetone ter sido colocado dentro do plástico, a gente acrescenta espirra com o spray alimentar, o álcool de preparação que eu ensino no curso para fazer, para conservar os panetones, tá? Um álcool muito simples, que qualquer um pode fazer, essa preparação de álcool, que ele fica com um cheirinho de essência de baunilha, e aí ele ajuda a conservar o teu panetone dentro do saquinho. Você espirra o álcool, fecha ele imediatamente, então não tem perigo de contaminação, porque o álcool é um conservante. Então é isso, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que é rico de conhecimento, na verdade. Amanhã eu vou fazer mais uma aula sobre os panetones italianos, e onde eu vou falar sobre produtividade, sobre organização na sua cozinha, organização dos produtos e sobre vendas. Mas essa aula vai ao ar somente para quem estiver dentro do meu grupo VIP. Então, se você quer continuar assistindo aos meus conteúdos sobre os panetones italianos, e ainda se você quiser receber a oferta do meu curso de panetones italianos, o Legítimo Italiano, com uma super promoção de Black Friday, o link está aqui embaixo para você entrar no grupo, nos meus grupos que se interessam a esse conteúdo. Então, se você se interessa, se você quer saber mais, quer receber os outros conteúdos que eu vou falar, quer receber a minha oferta de Black Friday do meu curso de panetones, então o link está aqui embaixo, é só você acessar e eu vou estar te esperando lá. Até amanhã!